comentar com você neste vídeo sobre o Balotelli no Corinthians, né? Pois é. E talvez eu seja uma voz bastante dissonante aqui em relação a outras vozes que estão aplaudindo neste momento a contratação do Balotelli. Lamento, amigos e amigas, eu lamento muito, mas eu não vou praticar demagogia aqui. Eu sei que grande parte dos torcedores do Corinthians não entendem quando eu faço críticas aos dirigentes. Vocês sabem perfeitamente que, vocês que acompanham, né, que eu tenho poupado Augusto Melo de críticas mais pesadas desde quando ele assumiu a gestão. Aliás, fiquei ao lado dele, né? Fiz vídeos aqui no canal defendendo-o nos momentos de dificuldade, mas ele se perdeu completamente. Completamente. E o Corinthians é o que perde nesse caso, né? Vamos lá, gente. O Corinthians tem problemas financeiros. Sabemos que o Corinthians está com problemas financeiros. O Corinthians perdeu patrocínio importante. Está muito difícil acabar com dívidas. E o Corinthians vai entrar nesse barco furado do Balotelli, que envolve aí 28 milhões. 28,5 milhões de reais o Corinthians vai gastar com o Balotelli em uma temporada. Em uma temporada. Se vocês querem saber, nem mesmo o efeito propagandístico nesse caso, ele é importante para o Corinthians, porque lá na Europa ninguém dá bola para o Balotelli. Ele foi contratado por equipes europeias que fizeram essa tentativa de chamar a atenção, né? Não, porque o Balotelli não é um jogador sequer respeitado na Itália, né? Além de ser um jogador complicado, com comportamento nunca amadurece, está sempre envolvido com problemas e com polêmicas, né? Nunca amadurece, jamais. E se você o criticar, ele vai falar que você está sendo racista, ok? Ele vai falar que você está sendo racista. Balotelli gosta também muito, é muito bem, né? Gosta de uma balada. Balotelli, gente, quando surgiu no futebol, era de fato um jogador interessante, mas ele nunca se importou tanto com a sua carreira. Hoje, ainda que ele queira, talvez ele não consiga mais recuperar aquele nível que ele tinha no começo da carreira. Tá? Ele nunca deu bola, na verdade, para nenhum clube. Mesmo em clubes da Itália, em que apostava muito nele, nem a seleção italiana ele deu bola. Né? É um jogador que tem problemas para chegar no horário em treinamentos. É um jogador que tem problema de vestiário. É um jogador que, enfim, que desaparece de treinamento, desaparece do clube. É jogador que já foi encontrado bêbado várias vezes em baladas. É este o jogador que o Corinthians está contratando. Tá? E muita gente está aplaudindo essa contratação. Eu lamento muito. Muito. Tá? Porque o clube que não tem dinheiro não pode contratar o Balotelli. E o Corinthians hoje está com dificuldade. Dá para fazer uma gestão legal para trazer bons reforços? Dá. Mas esse não é o caminho. O Corinthians tem condição de contratar muitos bons jogadores, ainda que não tenha que gastar muito. Mas o efeito Balotelli... Veja, gente, o Corinthians não consegue ter uma equipe, não consegue formar uma equipe. Aí vai trazer um jogador para incendiar o vestiário. Né? Um jogador que dificilmente vai aceitar ser banco de reservas. É esse o jogador que o Corinthians está contratando. É muito erro, é um erro atrás do outro, né? Tá muito difícil neste momento a gente, sabe, bancar. Aí você olha para os nomes da lista, tem Alex Santana, do Atlético, jogador mediano, né? Mas que dentre aqueles que estão sendo especulados, talvez seja até interessante, perto de outros. Charles, do Midland, da Dinamarca, abaixo do esperado, fraco, jogador fraco, além do acordo encaminhado com, poxa vida, Hugo Souza, meus amigos, Neneca do Flamengo, né? Como diz o André Sanches, né? Que tá errado em tudo, mas nisso talvez não esteja errado. O Corinthians tá virando uma filial do Flamengo, né? É triste isso, né? É triste a gente dar razão para alguém que fez tanto mal para o Corinthians como o André Sanches, né? Mas neste caso aí, agora, o Corinthians buscou o Fabinho, né? O Fabinho só conhece o jogador do Flamengo, né? Antes já tinha essa questão de olhar para o jogador do Flamengo, que valorizava muito os jogadores do Flamengo. Quando você contrata o Fabinho, né, que é um inexpressivo dirigente que não entende nada do que está fazendo no Corinthians, amador, completamente amador, é claro que ele só conhece os jogadores do Corinthians, ele não consegue pesquisar, não consegue fazer nada. Não consegue, ele sabe do que eu estou falando. O Fabinho sabe, se ele tiver a oportunidade de se deparar com esse vídeo na rede, ele vai concordar comigo. No fundo ele sabe do que eu estou falando.
Quem não sabe, né, são aqueles que apostam ainda no tal de Fabio Soldano. É inacreditável o que está acontecendo no Corinthians, né? É impressionante, o scout do Corinthians não consegue encontrar jogadores. Não consegue encontrar um goleiro. Neneca, gente, 2 metros. Frangueiro. Outro, né? Quando tava num bom momento da carreira, sabe o que aconteceu com ele? Começou a ir, sabe pra onde? Pra balada. Nos Morros Cariocas. Não saiu da balada. Isso estragou a carreira do Hugo Souza, né? Por isso não consegue encontrar um goleiro bom. Tem tantos goleiros bons aí. Na América do Sul, inclusive. Dá pra fazer uma lista aqui com grandes goleiros. O Corinthians vai buscar um jogador que o Flamengo não quer. Mais um que o Flamengo não quer. Buscou o Mateuzinho que o Flamengo não queria. Buscando agora o Neneca que o Flamengo dispensou. O Flamengo não quer. Incrível. E agora essa história com o Balotelli. É de chorar. Eu lamento muito o torcedor do Corinthians, mas eu não posso concordar. Eu não posso falar que é o grande... Pode ser que vire uma grande contratação. Vocês podem depois aparecer aqui pra me destruir, né? O cara tá detonando. Ok. Isso pode acontecer no futebol. Mas eu sou uma cartomante, por exemplo, pra ficar analisando o futuro aqui. A minha análise tem que se basear em cima daquilo que o jogador está fazendo, gente. Em cima do jogador, aquilo que o jogador, né? O jogador faz, né? O jogador desempenha os gols, sabe? Enfim, aquilo que ele tá fazendo no momento na carreira, né? Aquilo que ele consegue fazer para sua equipe, né? Aquilo, enfim, que ele entrega, né, gente? E o Balotelli não entrega nada, meus amigos. Não entrega nada. Para clube nenhum, né? Absolutamente nada. Tá sem clube neste momento, né? Depois de sair do pequeno Adama Demirspor da Turquia, foi um fracasso, até no time médio da Turquia, tá? Enfim, aí tá chegando agora no Corinthians. Se você olhar na carreira do Balotelli, você vai encontrar que ele tem, vai perceber que em 500 partidas ele tem 200 gols. Para o centroavante, não deixa de ser um número ruim, né? A questão é que isso tudo era no começo da carreira do Balotelli, não era agora. Não é agora. Absolutamente não é neste momento da carreira dele que ele está fazendo essa quantidade de gols. Agora ele é um jogador que faz seus gols, evidentemente. Mas é muito pouco, gente. Muito pouco mesmo, né? Nessa temporada, por exemplo, de 2020, temporada passada, 2023, o Balotelli fez 6 gols em 26 jogos. 21 jogos, né, que ele disputou. Ele fez 6 gols, né? Gols de pênalti, tá? E em jogos menos expressivos, tá? Tirando os gols de pênalti, fica difícil você qualificar alguma coisa aí, você, enfim, é difícil, é complicado, né? Isso em 2023, né? Essa temporada, evidentemente, que está em curso ainda no futebol europeu, né? Ele marcou 7 gols, tá? Na sua equipe. Boa parte desses gols também, ele marcou, nesse caso, de pênalti, tá? O jogador, para bater pênalti, ele bate pênalti bem. Quando você está contratando um jogador que bate pênalti bem, é isso? Tá bom, bate bem. Consegue mandar muito bem nos pênaltis. Consegue ter um bom número ali, enfim, cobrança de pênalti, ele manda muito bem, né? Mas para fazer gol mesmo, que é que precisa, não necessariamente, tá? Então é um jogador que tem, quando ele quer jogar, ele consegue até entregar um pouco, tá? Mas o problema é quando ele quer jogar. O problema é quando o time tem que ser muito montado para ele. Então assim, desculpa meus amigos e minhas amigas, né? Expressar aqui a minha decepção. É decepção mesmo, profunda. E olha, o Corinthians está cavando um lugar na segunda divisão, né? Do tipo que o Cruzeiro cavou. Foi para a segunda divisão sem dinheiro, com os credores batendo a porta, sem nenhuma saída. É lamentável que a oposição ganha uma eleição no Corinthians e a oposição vai por este caminho. Porque a oposição, quando vai por este caminho, ela está chamando de volta aquela máfia que estava no Corinthians anteriormente, né? Ela é muito forte, né? E ela vai voltar, porque a oposição não está sabendo fazer um trabalho eficiente no Corinthians. Começou bem, depois se perdeu completamente, né? Começou a buscar dirigentes aí, né? Que o presidente monta em cima, né? Sabe o tipo de... Por que uma das explicações pelas quais o tal do Fabio Soldano, né, foi contratado pelo Corinthians, é que é um tipo de dirigente que o presidente monta em cima dele, entende? É um executivo de futebol, é piada associar a palavra executivo de futebol e Fabio Soldano, entende? Que não consegue entender de futebol. Escuta as entrevistas dele, você vai entender do que eu estou falando. Quanto mais de organização de clube. Então veja, por que o dirigente contrata um executivo de futebol desse nível aí, ou um diretor de futebol, assim por diante?
porque ele vai mandar. E este é um problema do Augusto, ele está sendo personalista. Né? Ele contrata um Fabinho da vida, porque ele sabe que o Fabinho não vai falar nada, não vai mandar nada, e ele que vai continuar mandando. Então é um cargo de rainha da Inglaterra, até porque o executivo não sabe abrir a boca para falar qualquer coisa, não tem peito para isso, não tem coragem, não tem know-how, não tem nada para isso, e o presidente monta em cima dele. Então Augusto infelizmente, é decepcionante falar um negócio desse. Mas a situação do Corinthians é muito preocupante. É muito preocupante. Tá? A gente não... Tem jogador que já está querendo ir embora também, né? Tem jogador que começa a jogar, já está falando que quer sair também do Corinthians e tal. Tá difícil, gente. Tá difícil. Eu lamento informar isso para vocês, mas eu não posso falar que eu considero o Balotelli uma grande contratação. Porque assim, se ele entregar 10 gols por temporada, né, ainda é pouco para o custo-benefício. O Corinthians está pagando muito dinheiro para jogadores que não estão resolvendo. Foi assim com o Pedro Raul, foi assim com esse lateralzinho aí, né, que veio do Flamengo, segundo reserva do Flamengo. Vai ser assim também com o Balotelli. Muito dinheiro para jogadores que, ainda que entreguem, vão entregar sempre muito pouco. Então a questão do Balotelli é que se ele fizer 10 gols por temporada, é pouco diante do que ele ganha. Se ele fizer 12 gols, é pouco diante do que ele ganha. É muito pouco. Tá? Este é o ponto. Dá para encontrar centroavante que joga bola aqui no continente. O Grêmio está contratando o Matias Areço, né, que é um jogador uruguaio, né, que já serviu a seleção uruguaia, muito novo, né, na casa dos 20 anos, né, menos de 20 anos ainda. Um talento do futebol uruguaio. Tá cheio de centroavante bons por aí. Aí o Corinthians vai atrás do Balotelli. É um jogador de 33 anos, joga quando quer, não sai da balada, vai para treino quando ele quer ir para treino, né? Não aceita banco de reservas. Enfim, cobrança de falta, ele que tem que cobrar, embora ele não saiba. Cobrança de pênalti, ele que tem que cobrar sempre. É daí, inclusive, que saem os gols dele, quando ele faz gols ultimamente na carreira. Tá bom, gente? Então é isso, eu lamento muito falar para vocês, mas eu não posso, assim, falar que é uma boa. Na minha opinião, não é. Eu desejo muita sorte para o Timão. Tá agora na busca do técnico também, difícil, né? Também é outro debate. Paremos por aqui, né? Porque senão a situação vai ficar ainda pior. Já sei que vocês vão me detonar nesse vídeo, lamento por isso. Mas eu estou expressando aqui decepção. E essa decepção, ela é expressa por alguém que estava preocupado com o Corinthians. Porque tem muita gente aqui que tá dando risada. Eu sei que esse vídeo aqui ninguém vai ver, ninguém vai dar bola, né? Tô fazendo esse vídeo aqui porque eu estou expressando a minha preocupação. A preocupação que eu estou expressando aqui é por carinho e respeito ao Corinthians e à torcida corintiana. Né? Tem jornalistas aí de clubes aí que estão dando risada do que está acontecendo neste momento. Tá todo mundo esperando que o Corinthians contrate mesmo o Balotelli. Tá todo mundo esperando que o Corinthians vá para a segunda divisão. Né? E o Corinthians está fazendo tudo o que todo mundo quer. Inclusive a oposição atual do Corinthians, né? Os mafiosos da renovação e transparência. É isso.